Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez com a poderosa palavra de Deus, uma palavra que com certeza vai falar muito contigo, uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa e a sua família. Então já deixa aquele like abençoado e depois você vai estar aí compartilhando essa palavra. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Aqui embaixo está o nome inscrever-se, vai nesse nome aí, clica nele e já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E também fique até o final desse vídeo, porque essa palavra é uma palavra poderosa da parte de Deus que com certeza vai falar muito contigo, vai falar comigo, vai falar muito conosco. Com certeza. Hoje nós vamos ler no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo de número 17, Mateus capítulo de número 17, e nós vamos ler no verso de número 21. Mateus capítulo 17, versículo 21 diz: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Essa palavra é uma palavra poderosa e nessa palavra eu quero falar um pouquinho sobre o poder do jejum. O poder do jejum e da oração. Nós iremos perceber o quanto é importante jejuarmos e buscarmos a presença do Senhor em oração. Esse episódio que nós acabamos de ler aqui, essa passagem bíblica, é um episódio muito interessante, onde narra a história de um pai que vem até Jesus pedindo ao Senhor para que o Senhor pudesse resolver aquele problema, uma situação muito difícil que era do seu filho. A Bíblia fala aqui sobre a cura de um lunático e conta a história desse moço que era lunático. Era um homem, era um rapaz que necessitava de um milagre urgente da parte do Senhor. A Bíblia diz que esse moço precisava de um milagre urgente. A Bíblia diz, o pai do moço conta para Jesus que por muitas vezes aquele rapaz caía, no fogo, às vezes se lançava na água, no fogo, e por muitas vezes o pai havia assistido essa situação, e a Bíblia diz que o pai desse rapaz tinha levado essa situação para os discípulos, mas os discípulos de Jesus não puderam fazer nada para resolver o problema daquele rapaz, que sempre desmaiava, sempre estava caindo, ele ficava balbuciando, às vezes saía baba da sua boca, e a situação daquele rapaz era uma situação muito delicada. Ele ficava se batendo e era uma situação complicadíssima. Por isso aquele homem havia levado o caso para os discípulos, mas os discípulos não puderam fazer nada para resolver o caso daquele rapaz. Então aquele pai estava desesperado e trouxe a situação para Jesus. E Jesus naquele momento, então, a Bíblia diz que Jesus falou para o pai daquele moço: olha, trazei-mo aqui. No verso 17, Jesus diz: olha, trazei-mo aqui. E trouxeram o rapaz para Jesus, e naquele momento Jesus expulsou o demônio. Perceba que havia um espírito maligno que estava oprimindo a vida daquele rapaz, e por muitas vezes ele caía na água, caía no fogo, onde ele estivesse ali, ele caía. Era algo repetindo, era algo terrível. Um espírito maligno atormentava aquele moço ali, que estava com aquele problema espiritual. Perceba, irmãos, que os discípulos não puderam fazer nada, e Jesus então diz: olha, traz ele aqui que eu irei resolver a situação. Jesus expulsou o demônio e aquele moço foi curado, foi liberto imediatamente. E então Jesus disse para os discípulos: olha, essa casta de demônios, essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A palavra casta significa grupo específico. Jesus estava dizendo, essa espécie específica de demônios, esse grupo de demônios específico, só se expulsa por meio do jejum e da oração. Jesus estava ensinando aos discípulos que existiria situações
situações que eles iriam resolver, causas espirituais, que eles teriam que jejuar, eles teriam que orar e jejuar, eles deveriam jejuar, se separar para resolver aquela situação específica, porque existem demônios que trabalham de uma forma específica, existe um grupo de demônios que trabalham de uma forma específica, e para se expulsar esse tipo de demônio é necessário jejuar e orar. É um jejum, esse tipo de jejum é um jejum que o diabo fica, irmão, irado. O diabo não resiste um tipo de jejum como esse. O diabo fica irado quando nós jejuamos e oramos para resolver situações como essa. O mundo espiritual é uma batalha. Existe uma guerra no mundo espiritual e nós devemos nos preparar. Perceba que os discípulos não estavam preparados para uma situação daquela, porque era uma situação específica. Os demônios não saíam do corpo daquele rapaz. Por isso que Jesus ensinou os discípulos: olha, esse tipo de demônio, esses espíritos aqui só saem por meio do jejum e da oração. Então nós devemos nos revestir do poder de Deus, nós devemos nos revestir da oração, nós devemos nos revestir do jejum para resolver situações como essa. O inimigo não quer, ele fica irado, ele não resiste um jejum e uma oração como essa. Por isso que nós devemos orar e jejuar e buscar a presença de Deus. Essa é a poderosa palavra do dia, palavra poderosa para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique com essa palavra e até a próxima palavra do dia.